gente aqui, ó, troca de tiro, ó. O cara sacou o fuzil do carro e matou o outro. A morte do empresário e informante da polícia sobre o PCC, Antônio Vinícius Gritzbach, ganhou as manchetes desde o seu acontecimento recente. O Antônio foi morto a tiros na última sexta-feira no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, atrapalhando muitas das investigações em que as autoridades contavam com a sua ajuda. Após uma semana da sua morte, o que se sabe até agora dessa queima de arquivo no meio de todo mundo em plena luz do dia? Foi mesmo o PCC que mandou matá-lo? Ou tem mais gente envolvida nisso? Nesse vídeo a gente vai conferir então os detalhes sobre o que você ainda não viu e não está sabendo da morte do maior delator da facção. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, ele não caiu nesse rolo envolvendo a polícia, PCC e tudo mais do nada, não. Na verdade, ele mesmo que cavou a própria cova quando ele decidiu se envolver com tudo que há de mais sujo na criminalidade. O empresário trabalhava como corretor de imóveis no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Até que, há alguns anos, ele começou a ter um maior contato e a negociar com Anselmo Bichelli Santa Fausta, mais conhecido como Cara Preta. Só que Cara Preta não era um empreendedor qualquer. Na realidade, ele era um nome de peso no tráfico de drogas e armamentos para o PCC, movimentando milhões de reais com essas atividades ilícitas. Com o dinheiro do crime, o traficante tinha o costume de investir em imóveis, mas enfrentava um problema. Ele não podia comprar propriedades caríssimas de luxo no seu próprio nome, porque isso, é claro, chamaria a atenção das autoridades, chamaria a atenção do leão, não é? Foi então que o Vinícius surgiu como a solução ideal. Além de garantir imóveis de alto padrão, ele providenciava laranjas para que Santa Fausta pudesse adquirir os bens. Assim, ele era uma peça fundamental na lavagem de dinheiro do criminoso. E sendo um cara confiável, aparentemente, ele foi ganhando então mais acesso às coisas ligadas à facção. O Antônio chegou a fazer parte mesmo da facção, né, tendo acesso a gente do alto escalão do PCC. O Vinícius propôs um outro negócio, investir em criptomoedas. Olha só, aparentemente interessado na rentabilidade do mercado, Cara Preta teria transferido 200 milhões para Vinícius aplicar. Foi moleque, né? Foi moleque. Eu tenho quase certeza que Vinícius, na verdade, tinha aquelas empresas de pirâmides disfarçadas, né? Que dizia investir em Bitcoin. Vocês lembram que teve uma época que isso estava muito na moda, muito mesmo. A gente já trouxe vários casos aqui de empresas que diziam, seu patrimônio, se investir tanto, vai render não sei quantos % ao mês. Era tudo picaretagem, né? No entanto, em 2021, quando o Cara Preta ele quis, então, parte do seu dinheiro de volta para poder investir na construção de um prédio, o Vinícius começou a inventar algumas desculpas para não devolver um montante, né? Isso teria gerado então uma discussão acalorada entre eles, de acordo com testemunhas. O traficante do PCC então suspeitou que o empresário estava tirando uma parte do dinheiro investido por ele e começou então a cobrar, a exigir prestação de contas das operações que eram feitas pelo seu até então parceiro, além de, é claro, né, exigir que o empresário devolvesse o dinheiro que já teria pegado, né? Então, para sair dessa situação e não precisar devolver nada, o Antônio Vinícius teria organizado simplesmente a morte do traficante. Nessa, ainda rodou então mais um integrante amigo de Cara Preta que estava com ele, né? O Sem Sangue, né? Os apelidos são incríveis, né? A partir daí que Antônio então começou a ser meio que caçado pelo PCC, né? Se tornou uma persona non grata, né? Então acabou sendo jurado de morte. O fato curioso, né, é que um dia antes da morte aí de Cara Preta, o empresário e o líder, aí um dos líderes do PCC, foram vistos parecendo bem amigos, né? Mas apesar disso, o Antônio foi acusado como um dos principais suspeitos. Ele até chegou a ser preso no início das investigações, mas ele foi solto rapidamente. O Antônio teria pagado 300 mil para executarem o integrante da facção. A ironia do destino é que talvez esse valor fosse da própria vítima, não é? O Noé Alves, que foi quem matou aí os dois, né, e tinha uma ligação com o Antônio por meio de um amigo em comum, ele foi encontrado depois, né, e foi esquartejado pelos membros do PCC, como é claro, uma vingança, né? Ninguém mata assim um chefão, né, um dos líderes do PCC e sai de boa, né? Bom, resumindo mais a história, depois de ser preso
preso e liberado para responder em liberdade em dezembro de 2022, as investigações chegaram ao fim e Antônio foi indiciado pelo Departamento de Homicídios, porque, de acordo com a Polícia Civil, ele teria então mandado matar Cara Preta. Para a Polícia Civil, ele mandou matar Anselmo porque teria sido ameaçado pelo homem do PCC. No dia 2 de fevereiro de 2023, Antônio Vinícius Lopes Gritzbach ele foi preso num hotel de luxo em Itacaré, na Bahia. No dia 1 de março, foi transferido para São Paulo para uma prisão sem integrantes do PCC. Isso porque já naquela época, obviamente, ele já era jurado de morte pela facção. Porém, nesse meio do caminho, ele saiu da cadeia e passou a trabalhar junto com as autoridades. O que, é claro, ele fez ficar ainda mais marcado com o grupo criminoso e com mais gente, vocês já vão entender. Mas antes da gente continuar, eu quero contar para vocês que quem está com a gente nesse vídeo é a Insider. E tá rolando a Black Insider, agora é a hora de você conseguir investir em camiseta de qualidade. Para você que sempre viu influenciadores falando da Insider, do quanto as camisetas são maravilhosas e tecnológicas, é o melhor momento para você conseguir investir na sua. Isso porque durante essa semana promocional, usando o nosso cupom especial mais os descontos que você já consegue no site, você pode alcançar até 40% off. Tem gente que não acredita no potencial das tech shirts, né? Tudo bem. Eu também não acreditava até eu começar a usar. Dá só uma olhada nesse vídeo aqui, ó, nessa tech shirt que eu tenho já faz mais de 2 anos, né? Essa foi a minha primeira. Eu comprei antes da Insider ser parceira nossa aqui do canal. Olha só como que ela tá inteira. E agora deixa eu mostrar para vocês aí como que tá essa outra aí de algodão, né, que eu tenho há mais ou menos o mesmo período, tá? Se liga só na diferença de tonalidade do preto. Isso acontece porque as camisetas da Insider não desbotam. E assim, né, eu adoro camiseta preta. Basicamente todas as minhas camisetas são pretas. Mas para você que gosta de variar, né, no site tem diversas outras cores também, né? Tem azul, verde, branco, vermelho, cinza. Agora pensa comigo, usando o meu cupom, clicando no link aqui na descrição, mais os descontos dos kits que já tem dentro do site, você pode chegar a 40% off. Sabe o que significa? Que você vai investir numa camiseta de qualidade muito superior, né? Muito mais durável, né? Que não deixa mau cheiro, desamassa no corpo, por basicamente o mesmo valor que você investiria numa camiseta de algodão simples, comum, que duraria nem metade do tempo. Loucura é deixar passar essa oportunidade, né? Pensando por esse lado, não existe motivo para você não investir em camiseta, né? Em roupas de qualidade, né? Lembrando que não é só camiseta que tem no site, tá? Tem blusas, meias, cuecas, roupas femininas, desde a PP até as XXGG, tá bom? Então clica aqui no link que tá aqui embaixo na descrição e aproveita a Black Insider, fechou? A morte e quem está por trás. Em abril deste ano, o corretor de imóveis assinou uma proposta de delação premiada com o Ministério Público para entregar os integrantes da facção criminosa, né, por lavagem de dinheiro. Ele dizia ter informações a respeito de 3 nomes do grupo. O primeiro é Anselmo Bechelli Santa Fausta, né, o próprio aí Cara Preta. Também é citado o nome de Cláudio Marcos de Almeida, o Django. No documento, Vinícius afirma que intermediou a compra de imóveis para o homem e indicou laranjas, né, para as escrituras. Esse acabou então sendo encontrado enforcado num viaduto de São Paulo, né, em janeiro de 2022. O Django foi apontado aí como um dos sócios da UP Bus, né, uma empresa de ônibus que tinha contratos para operar, né, no transporte público ali na capital paulista, que é suspeita também de lavar dinheiro para o PCC. Outro sócio oculto da companhia seria então Silvio Luiz Ferreira, o Cebola, que é o único ainda vivo nessa lista de delatados pelo Antônio, né, e apontado aí como possível mandante da morte do empresário. O Cebola, então, seria responsável pela área de tráfico do PCC e usaria a UP Bus, né, em conjunto com o Django para poder lavar dinheiro proveniente da venda de drogas. Bom, dos suspeitos de terem mandado acabar com a vida de Antônio, a gente fala um pouquinho mais daqui a pouco, né, mas o fato foi aí que na sexta-feira à tarde, depois de chegar de Maceió com a sua namorada, o empresário foi pego de surpresa enquanto ele atravessava a rua do aeroporto de Guarulhos. Os assassinos desceram de um Gol preto e fuzilaram o homem. Uma ousadia jamais vista na história do Brasil. Mataram um mano aqui no aeroporto agora, mano. Acabaram de matar um mano aqui no aeroporto, mano. Tudo registrado em vários ângulos. Na morte do empresário existem várias histórias mal contadas. Por exemplo, o empresário aí, milionário, sempre andava com seguranças, normalmente policiais à paisana.
E nesse seu retorno a São Paulo, é claro que não seria diferente. Porém, enquanto um carro foi a caminho aí do aeroporto com apenas um segurança, mais aí o filho e um sobrinho do empresário, um outro carro com mais 3 guarda-costas parou para abastecer. E depois, simplesmente, o carro não pegou mais, fazendo com que só um carro fosse até Antônio. Então, ele acabou ficando bem mais exposto do que o normal, né? Convenhamos aí que o mais plausível e o mais comum seria realmente de que esse crime tenha tido como mandante ali o PCC, alguém com moral lá de dentro da facção. Os 4 policiais já entregaram seus celulares para a polícia. A divisão de homicídios investiga a possível facilitação dos agentes de segurança. Só que o Antônio, ele não estava só denunciando ali a galera do crime organizado, não. Ele também estava nas suas delações entregando policiais civis por crimes de extorsão. E aí, meu amigo, já são outros inimigos graúdos que ele arranjou. Quem se corrompeu? O delegado do caso, o chefe dos investigadores, os tiras, tenho áudios, tenho mensagens. Você tem consciência da gravidade dessa acusação? Sim. O empresário deu uma entrevista no começo desse ano para o Cabrini, né? E nela ele conta, né, que já estava sofrendo atentado e que chegou até a ser sequestrado e ameaçado. Só que não sabia do porquê as autoridades pareciam não levar muito a sério o que ele falava. O empresário conta ao delegado que foi convidado a prestar esclarecimentos por 2 policiais civis com um amigo deles que seria do crime organizado. Perguntado sobre os nomes dos policiais, ele responde: Valdemir e Pinheiro. Valdemir, na verdade, é o agente Valdemir Paulo de Almeida. Pinheiro é o investigador Valmir Pinheiro. O próprio Vinícius deixa claro que a lista de pessoas que queriam o seu fim era ampla. Quem tem interesse na sua morte? Pseudos empresários, pessoas que querem me calar. Quem quer te calar? Voltando às especulações sobre quem teria o matado, né, a morte do delator teria sido, segundo as investigações, planejada e recompensada talvez por outra figura também ligada ao PCC, né, o advogado Ahmed Hassan, mais conhecido aí como Moody, se é assim mesmo o nome dele, é Moody, que apelido, não? Bom, ele teria oferecido então uma quantia de 3 milhões pela morte de Vinícius, né? Essa proposta foi registrada em um áudio que está mencionado no acordo de delação do empresário falecido e que foi obtido aí pelo jornal O Globo. O áudio que detalha a oferta foi revelado inicialmente pelo jornal O Estado de São Paulo e fez parte então dos anexos da delação do empresário assassinado. O Moody, ele é um dos sócios também da UP Bus, né, a mesma empresa aí de ônibus do Cebola e do Django, né, que está sob investigação por suspeita de lavar dinheiro para organizações criminosas. O advogado foi preso em agosto durante a Operação Decúrio, que visava desarticular esquemas de lavagem de dinheiro e outros crimes. Só não podemos esquecer da hipótese de que a ordem para a morte de Gritzbach também pode ter vindo de um policial civil. 8 dias antes de morrer, o empresário denunciou para a corregedoria que estava sendo alvo de extorsão por parte de agentes ligados ao Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, né, ao Departamento então de Homicídios e Proteção à Pessoa, né, ao 24º Distrito Policial também e ao 30º DP, ou seja, ele estava em choque, né, denunciando aí para todo mundo, né? Eram muitas pessoas ali realmente com interesse, né, para que Vinícius sumisse do mapa, né? O mais triste ainda é se a gente parar para pensar, né, os tiros ali que atingiram o delator também atingiram inocentes que estavam no local no momento aí da tragédia, né? Uma bala foi parar nas costas de um motorista de aplicativo aí chamado de Celso Araújo Sampaio de Novaes, que chegou a ser levado para um hospital em Guarulhos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Tem muita coisa ainda para ser revelada, essa história está muito mal contada, não tá, senhores? Me digam aqui vocês nos comentários, né? Policiais já foram afastados, a turma do PCC certamente continua como sendo aí os principais suspeitos, mas me diz você aqui, quem que você acredita que tenha mandado matar Antônio? Escreva aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, até o próximo, tchau!